Olá, pessoal! Estamos começando hoje mais um podcast. Nosso podcast Empreendendo com Propósito. Hoje estou com um rapaz aqui, tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. Estamos com o Wellington, da Fique Bem Seguro. Ele vai trazer um tempo de renovo, um tempo falando um pouco da história dele. Com certeza você vai se identificar com esse empreendedorismo dele. Vamos lá? Wellington, muito obrigada por esse tempo de mesa. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida e naquele que está começando. E eu tenho certeza que você vai derramar em nossas vidas o propósito real da tua empresa. Vamos para a nossa primeira pergunta? Vamos. Para começar, me conta um pouco da sua história, de como veio o projeto Empreender na sua vida, a Fique Bem Seguros. Como que foi o início disso tudo, start na sua empresa? Legal, Joyce. Primeiramente, agradeço a oportunidade, muito rica com vocês aqui. Eu creio que eu vou aprender, vou sair muito com mais informações e eu quero compartilhar o que eu caminhei até agora. Vamos completar 10 anos na carreira aqui de corretora de seguros. E eu iniciei trabalhando numa siderúrgica, onde que eu tinha muita tratativa com engenheiros, me formei como engenheiro. E aí chegou um período que eu passei em umas 5 áreas da empresa sendo promovido, tendo experiência com isso, e aí eu sempre tive uma vontade de ter um plano B, né? Sempre nunca esperei, falei, vou esperar, porque sempre no momento de crise eu me promovia na empresa. O pessoal estava com medo de ser mandado embora, eu ficava procurando na intranet oportunidades, eu sempre fui passando. E aí eu fiz um curso de corretor, gostei, entendi o ramo, e hoje assim, eu sou apaixonado, não me vejo fazendo outra coisa que não ser seguros, e fiz o curso. Aí depois de um momento que eu estava delicado na minha vida, deu start nele, abri a empresa e trabalhando. E aí a única coisa que eu não tinha era tempo. E aí mudou a gerência, aí eu dei uma desanimada pela empresa, e eu até brinquei no dia que eu fui dispensado da empresa, mas eu creio que foi tudo o propósito de Deus, que eu falei para a moça que formou comigo, ela falou assim, e aí, tá tocando a corretora, tá iniciando, tá fazendo? Eu falei assim, só não tenho tempo, tá tudo pronto. E aí, quando eu cheguei na empresa, eu fui desligado da empresa, fui desligado numa quinta, sexta eu viajei, e depois que eu voltei no domingo, segunda eu não parei mais. E estamos aqui hoje, já completando 10 anos, também com uma equipe bem bacana. Você tinha um projeto, mas você não tinha saído da zona de conforto ainda. Você precisou de um impulso para te... Sim, porque nessa empresa que eu estava, simplesmente meu pai completou praticamente 30 anos de empresa. E é sempre a cabeça de, vamos ser CLT, você vai se aposentar. E aí foi um bate quando eu falei assim, ele falou, mas você vai abrir a empresa, mas você vai pagar a INSS, né? Ele falou... A cabeça de CLT, ela é incrível, ela é para desconectar essa ligação. Eu falei, vou pagar, pode ficar tranquilo. Mas o que eu posso dizer assim, com 15 anos de empresa, uma empresa que eu trabalhei, passei em várias áreas, terminei na área de vendas, engenheiro de vendas, a rescisão que eu tive em 5 anos empreendendo, eu recebi muito mais do que os 15 anos que eu estava trabalhando na empresa. Meu Deus. Para você ver como que é você empreender, você desafiar, sair da zona de conforto. Sim. Então, assim, eu creio que Deus usou o gerente naquele momento para me dispensar, porque eu estava promovido para outra vaga. Que Você ia ficar naquela zona ainda de eu conforto. estava na área de vendas, aí eu falei que eu não estava legal, porque eu estava passando por um momento difícil na minha vida. Aí eu falei, participei de uma entrevista na engenharia. Eu falei, quero mudar de área para acalmar. E aí ele ficou, ficou assim, mas o que é? Não, escutou. Aí ele foi e me desligou. Mas foi o canal para... Foi o start que você precisava. E me fala uma coisa, o que significou para você, onde você buscou a inspiração, conhecimento para iniciar esse desafio? Você só contou um pedacinho assim, no sentido de que você queria algo novo para sair da CLT, algo novo que você realmente empreendesse, né? Porque às vezes a pessoa quer sair. Esses dias eu vi uma história de um rapaz da contabilidade que ele falou, não, eu não quero mais trabalhar dentro do escritório, eu quero ser Uber. Por quê? O que ele queria? Ele não queria mais subordinação, ele não queria horário, ele não queria aquilo. Era tipo assim, um gatilho, um sonho de empreender, ou era aquilo de tipo, eu vou por esse caminho porque eu acho que eu não quero mais a empresa, ser subordinado, sair dessa zona de conforto? O que te impulsionou a isso mesmo?
o profissional sempre tinha um plano B na minha cabeça. E aí, como eu poderia ter, como eu fiz o curso e dava para mim trabalhar nos horários que eu estava sem trabalho, eu falei, poxa, esse trabalho vai. Aí eu comecei a fazer o curso, falei, se eu me apaixonar, gostar, eu vou Por esse caminho. porque eu consigo fazer minhas horas, eu estava começando a ter cliente nesse horário. Então, assim, o investimento foi pelo curso, tive investimento, mas foi conhecimento para mim, mas eu não precisaria ter uma loja ou um local, mas eu poderia atender. Então, isso foi o start para mim, para aquele medo de sair do CLT, você avançar, né? Que é diferente de outro empreendedor que cria um projeto, coloca um dinheiro e faz. Então, foi isso que me impulsionou. E acabou, porque eu me apaixonei pelo seguro. Eu, assim, me identifico demais o que eu faço, a gratidão do que eu entrego e o que eu recebo dos clientes. E aí foi o virado. Então, assim, hoje a engenharia me ajuda a desenvolver. Como eu passei em várias áreas da empresa, assim, eu aprendi a fazer e-mail. Então, eu não sabia fazer e-mail, escrever um e-mail. Sim, eu aprendi na área, eu aprendi como tratar, como não falar tudo o que você pensa, você desenvolver. Então, isso eu fui implantando na empresa. Então, eu criei até uma assinatura de e-mail, eu já tinha a base disso. Então, eu fui criando isso daí. Então, assim, faço todas as partes. Então, hoje, agora, com o crescimento da corretora, a gente consegue pôr cada setor. A gente desenvolver, né? Então, você desenvolveu do zero, não foi um investimento que você teve. Você não teve, assim, um dinheiro guardado, que você falou, esse dinheiro guardado aqui eu vou começar. Não. Você foi do zero mesmo. Zero, eu fiz o curso e comecei a fazer. E aí, quando a gente voltou a sair da empresa, aí era do zero mesmo, né? Meu Deus, gente. O que significa para você a palavra movido por desafio? Olha, movido pelo desafio na vida, eu acho que quando a gente para de ter desafios, a gente parou de sonhar, a gente parou Meu Deus. de pensar algo lá na frente. Tipo, quando a gente para de produzir, é porque a gente parou de sonhar. Com certeza. Então, assim, hoje, pela nossa vida que a gente tem, a longevidade é nosso pensamento. Hoje eu tenho um pensamento de longevidade na minha vida, porque eu quero produzir até Sim, porque a cabeça do empresário, ela não para, né? Hoje você tá assim, aí daqui a pouco você fala assim, não, eu preciso melhorar isso na minha empresa, eu preciso montar uma equipe, da equipe você quer fazer o marketing e venda. Então, assim, não para. A gente, acho que o empresário, o empreendedor também, o pequeno empreendedor que começa, você tá nessa roda o dia inteiro, porque você quer uma melhoria para sua empresa, o crescimento da sua empresa. A gente acaba, não é que não descansa, mas a gente não fica mais na zona de conforto. Acho que o empresário, o empreendedor não tem essa zona. Ele não pode por conta da concorrência hoje. Hoje ele não pode se dar o luxo. Sim. Hoje nenhum negócio assim, nunca vai acabar, nunca. Se você ter uma carteira de cliente, todo mundo vai ter uma carteira sustentável, contínua, aqueles parceiros que são seus, e desenvolver. Porque você precisa, e quanto mais você cresce, você precisa ter braço. Então, assim, a gente começa com toda a força. Então, eu sou RH, sou financeiro. A gente faz tudo no começo. Quando você pega corpo, o que acontece muito de empresários? Que quando está no início, ele começa a gastar do que investir na empresa. Sim. Então, se você pensar uma empresa a longo prazo, você investe primeiro tudo na empresa, aí depois você colhe essa empresa. Porque você vai montar uma estrutura, a empresa vai tocar sem você. Quando ela começar a funcionar, gerir negócio, lucro, sem você estar diretamente lá, você fez um belo de um trabalho. Aí sua cabeça vai ser melhor ainda para você desenvolver mais coisas. Mais crescimento. Isso. Não você enxergar, e sempre eu falo, o empresário tem que começar, quem está começando, quem quer iniciar, Fica a dica aí. sempre faz a separação do seu físico do seu jurídico. Meu Deus. Isso é o principal. Você sabe que no último episódio que a gente teve, o Eduardo, desculpa, ele estava exatamente falando isso, que ele teve que aprender o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. E muitas vezes a gente vai numa empresa hoje, a gente vê a bagunça realmente, que o começo, a gente sabe aquilo que você falou, todo empresário ele vai passar por seu comercial, o marketing, o telemarketing, ele vai ser administrativo, financeiro, ele muitas vezes vai ser só ele, até ele começar a pegar corpo. Mas, gente, uma coisa que eu queria deixar para vocês, isso é muito importante, uma chave viral, o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. Para que vocês possam fazer essa empresa crescer e alinhar, é isso que ele falou agora, isso é muito importante, isso é uma cabeça de empresário grande. A gente brinca muito que a gente tem um boneco lá da Fique Bem, né? Eu presto conta pro boneco da Fique Bem. Isso aí. Ou se eu Fique Bem, as contas tá aqui, eu tirei isso, eu tirei o... Exatamente. E fiz
Então, se eu errar, é lá. Porque assim, chega um momento que a gente tem que entender, quando a gente quer comprar algo, a gente não pode, porque se você misturar conta jurídica com a física, você você não tem um limitador da sua vida. É a mesma coisa que você é CLT, você tem um limitador, porque é o valor que você ganha. Acabou. Você vai gastar até ali. Quando você não faz a divisão do seu próprio lote, você não tem. Então, tudo que entra, você vai gastar. Você não tem um limitador. Então, é aquele velho ditado, a gente gastou até o dia 15, a gente gastou toda a verba. Então, a gente vai ficar até o dia 15 comendo em casa, até dia 30 e não vai gastar mais. É isso que precisa. Essa cabeça, ela é muito difícil. Essa chave, para quem está começando, muitas vezes fala, não, vou desistir aqui. Porque realmente é difícil essa separação e você entender que primeiro vai ser a sua empresa. Primeiro vai ser o seu primeiro funcionário, um exemplo, você vai ter que arcar com aquilo para depois vir você. Felizmente, muitas vezes. E assim, não vou falar não que teve meses que só paguei funcionário e eu acredito. não tirei para mim. Não tirei para mim, mas eu não posso pegar do meu que eu já mantenho, fiz que é separar. PJ. Então assim, você monta um caixa e você investe. Você monta um caixa e você investe. Então assim, hoje se uma pessoa fala, eu tenho 200 mil para investir no negócio. Eu arrisco a dizer que eu prefiro que você pegue esses 200 mil, você faça um capital de giro 1 por 1, você vai conseguir uma taxa boa, e você deixa guardado esses 200 se faz. Sim, sabe por quê? Se acontecer a sua caminhada do seu projeto, não foi não der certo, não der certo, você quita, morreu assim. O pior é você colocar todo o dinheiro e fazer mais dívida, porque você vai ficar limitado naquilo e tem a profissão que sim, é um cara. Wellington, você sabe, você só um gancho nessa pergunta dele, que achei muito legal. Quando nós iniciamos aqui no escritório, a primeira coisa que nós aprendemos foi assim, né? Foi mais ou menos um pontapé, a gente teve que começar, né? Eu preferia ficar do jeito que estava, mas era o processo de crescimento. Então, nós tínhamos um caixa, um valor. E esse valor era minha vida um ano. E aí eu falei, e agora? E o Éder falou, nós vamos caminhar. Como que a gente vai caminhar? Hoje nós vamos comprar computador, tantos. Hoje eu posso fazer... Eu vou comprar impressora nova. A gente ia lá e comprava. Eu quero fazer uma reforma na sala. O que a gente vai reformar primeiro? E a gente fez tudo dentro desse caixa, sabe? Eu não fiz dívida, não adianta você entrar no negócio, aqui hoje, né? Com a taxa que tá, não que não adianta, mas eu quero dizer assim, tem que tomar muito cuidado com o que você falar assim, eu vou pegar um dinheiro no banco, eu vou pegar um dinheiro no mercado, numa FUDIC, não importa. Vou pegar esse dinheiro e vou colocar nesse capital. Eu acho hoje, aqui no Brasil, da forma que nós estamos caminhando, juro cada vez maior, eu acho muito arriscado. Porque eu acho que se o negócio não der certo, é aquilo que você acabou de falar. Você consegue quitar a dívida, não vê o assunto. Você não gera mais dívida. E hoje todo negócio tem que trabalhar muito na ponta. Sim. Quanto você precisa investir, quando você precisa, quanto que isso vai trazer para você. E a sobrevivência de uma empresa, assim, não me tira isso da cabeça, que é caixa. Você precisa ter caixa. Você tendo caixa, porque isso aí já não é de hoje, é da antiguidade. Sim. Porque sempre tinham os anos bons e os anos ruins. Os anos bons e os anos ruins. Até a gente brinca, tem dia que tá pro um cara que vende guarda-chuva. Sim. Tem dia que não tá pra Sim, a gente vai ter colheita e plantação. E o que fez? Eu acho que, não trazendo mais dentro de uma palavra num contexto bíblico, Josué. Eu dei uma visão para ele que 7 anos bons e 7 anos ruins. Eu acho que ele prosperou mais nos 7 anos ruins, porque ele comprou tudo. A antecipação disso, porque uma vez que você faz caixa, você tem uma estrutura, você está se antecipando. E quem se antecipa, governa, e no tempo ruim, onde que você mais cresce, você vai ganhar dos seus concorrentes, porque os concorrentes não conseguem investir, você vai conseguir investir. Grandes empresas compram empresas, outras empresas compram. Tá quebrando. Tá quebrando. E aí vira uma pendência. Então, assim, se você pegar os grandes empresários, tem grandes empresas, quando ele começa a comprar empresa, é que as outras... E é que eu acho assim, fantástico. Que pior é que assim, você vê a pessoa com o mesmo segmento e a outra, e essa daqui, essa daqui. Sim. Eu me pergunto muito sobre isso, sabia? Às vezes eu falo assim, ele é muito inteligente, gente, é verdade. Esse papo de economia, é coisa realmente, você vê que o empreendedorismo, é assim, o empresário tá na veia dele, né? Então, isso que ele tá falando é muito sério, porque a gente vê, gente, de verdade, eu passo por algumas empresas aqui que às vezes tá pagando luz. E é muito triste, porque
De repente, é lógico que às vezes vai procurar uma assessoria, alguma coisa, quando o fogo pegou mesmo. E às vezes a gente poderia ter evitado lá atrás. Então, essa disciplina do empresário, dar essa cabeça, essa ficha, virar essa chave. Eu acho assim, a gente precisa hoje, acho que empreendendo com propósito, o propósito da gente estar nessa mesa é exatamente trazer um pouquinho disso. O Wellington me diz uma coisa, quando tá ruim, quando realmente para você fala assim, meu, eu preciso de uma estratégia, porque a gente não pode desistir. Quem coloca o pé no empreendedorismo não tem volta, não tem CLT. Agora, eu lembro quando eu estava começando aqui, um querido amigo falou assim, ó, agora é todo dia você tem que acordar bem. Eu falei, meu Deus, todo dia tem que acordar bem. Me diz, quando realmente, às vezes, o desânimo bate. Olha, eu li recentemente no livro que quando o desânimo bate, a melhor forma de você superar é você começar a sonhar novamente. Sonhar coisas novas. Buscar alternativa, porque às vezes a alternativa está na nossa frente, mas a gente cria um obstáculo naquilo. Então você começar não, peraí. Muitas vezes eu saio lá da empresa, saio do escritório, fico pensando como que eu vou fazer essa caminha, como que eu vou montar isso. Aí, esse ano mesmo, a gente teve uma mudança e eu sei que o faturamento está muito desafiador porque a gente abriu mão de algo que não era mais compatível a nossos princípios da empresa. A gente saiu de uma parceria que não condizia mais com a gente, e eu sabia que ia cair 40% do faturamento. Mas eu falei, isso vai ser desafiador. Então, assim, já vem desafiando. Então, assim, chegou, eu fiz as contas, falei, o caixa aguenta, tô chegando. Eu falei, ó, vou desafiar. Coloquei os setores que eu precisava, que também. Então, a gente montou uma estratégia para isso. Mas o que foi eu montar? Se eu olhasse o caixa, dá. Se não der, eu falei, mas o sonho tal, a visão tal, o projeto tal. E até engraçado que eu li esses dias, o cara perguntou, o que é mais forte? A visão ou a disciplina? Nossa! Sim. E aí, gente? O que é mais forte, a visão ou a disciplina? Olha, ele respondeu que ele falou assim, que a visão, ela gera disciplina em você. Quando você tem a visão, você torna disciplina para você chegar naquela visão. E aí, ele, a cereja, ele perguntou, o que é mais forte, a visão ou o poder? Meu Deus. São coisas que a gente não para e não pensa naquela hora, naquele momento que você vai... Falar assim, a visão sempre vai ser maior que qualquer coisa. Porque o poder você tem só um momento, mas a visão é sempre. Quando você tem visão de algo, você sabe como chegar. O poder você pode ter aqui para você chegar na alguma coisa, mas você não tem a visão. Tipo assim, a visão hoje é fuga. Se você criou, primeiro assim, você amar o que você faz. Eu acho que hoje o mundo está precisando disso, está precisando de pessoas que empreendedores, empresas, pessoas que amem isso, porque todo negócio a gente trata com pessoa. É você amar o que você faz, você passar isso para a pessoa. Aí eu creio que sua visão nada vai apagar. Você vai gerar mais negócio, você já vai ter momentos difíceis, pode. E não tem todo mundo, porque o mercado muda. Mas a visão tá lá, tá instalada. Então, se você tá vendo aqui, eu te falei, quando era sendo o quê? O pessoal fala assim, não, hoje vai corte, hoje vai... Eu entrava na intranet e começava a procurar vaga. Sim, nunca ficou no conforto. Porque você tem que ter a visão do que se tá lá, por isso eu te falei, tem pessoas que fazem a mesma coisa, mas uma tá aqui e a outra tá aqui. Qual tem diferença? É a visão dela. Eu já tenho uma visão, o que eu preciso achar e o que o outro não tá achando. E muitas vezes é a preparação, o cara tá preparado, você tem caixa, tem a visão. Bom, ele vai decolar. Me diz uma coisa, nessa tua caminhada, você já pensou em desistir? Eu brincava dele, eu falei assim, tô atualizando meu currículo para me mandar. Tô atualizando meu currículo. Meu Deus, é desafiador, gente, acordar todo dia e você simplesmente falar, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu lembro no começo, para mim foi muito difícil esse começo, porque eu tinha visão CLT, né? E às vezes o Ederson falava assim para mim, vamos, eu tinha cliente para visitar, se arruma o cabelo, põe a melhor roupa e vamos. E por dentro eu tava despedaçada, né? Ia lá, conversava, citava a dor do cliente, aquela coisa. E ali a gente ajudava e fechava o contrato. E aí a gente entendeu realmente para onde a gente tinha que ir. Mas assim, foi bem difícil. Essa chave na minha vida do CLT para o empreendedorismo
foi assim, meio que na margem. Mas é momento, assim, passou. Passou. Continua, vamos Passou. continuar aprendendo, vamos. E me fala uma coisa, sobre os seus erros nessa caminhada, quantas vezes, assim, quantas vezes não, mas muitas vezes a gente erra também, porque somos humanos. Quando você erra, como que você faz para voltar essa rota? Errei aqui, vou consertar assim. A gente passa por muitos momentos, porque às vezes a gente acha que, muitas vezes o empresário, gente, ele anda sozinho. Ele não tem ninguém, ele não tem um braço, ele não tem uma força, muitas vezes porque a visão Deus deu para ele. De repente, a visão dele não é a visão da esposa, não é a visão do filho, não é a visão do não sei o quê, é a visão dele. Então, tem que crer na tua visão, porque muitas vezes você vai só, mas crendo na sua visão, você tem que ir só. Então, me diz uma coisa, como você erra, por que a gente erra? Como que é essa retomada, assim, o que você volta para esse teu centro? O erro, ele é crucial, né? Mas o empreendedor tem que ter a mesma força de espírito do vendedor. Você tomou um não, só aquele momento que você vai arrumar, né? Porque o erro, hoje eu aprendi muito com o erro e eu pego assim, puxa, eu errei aqui, porque Deus tem algo maior para mim. E esse erro foi agora, porque quando vinha a coisa maior, eu vou tratar, o que eu fiz? Eu falei errado, eu fiz isso, eu mudei a pessoa, eu não mandei o que tinha que mandar, eu não fui excelente no máximo que fui. Faltou isso, faltou preparação da empresa. Muitas vezes, a gente perdeu o negócio, porque depois eu entendi, a gente sofreu a perda daquele impacto na terceira, a gente não estava preparado. E eu sempre tenho na minha cabeça, quando eu perco porque eu não estou preparado, é justo estar preparado e ganhar. Eu sempre sou muito isso, porque eu acho que é válido, porque a pessoa também se esforçou. E aí eu pego como transferir também, desenvolver e chegar no nível daquele. O que eu quero chegar? Se eu quero fazer parceria com empresas grandes, como que eu tenho que estar preparado para isso? Se eu não estou conseguindo conduzir a pequeno. Então o erro seja um trampolim para você desenvolver o que você precisa para corrigir, né? Mas é como um não para o vendedor. O não para o vendedor é a mesma coisa. Não, vamos para o próximo. Mas você corrigir. O que eu aprendo mais, quando a gente perde negócio lá, perde assim, não fechou? Sim. A gente estuda porque não serviu. Então a gente já criou o hábito de ligar. Só pode nos orientar, porque a gente fez o nosso melhor. Do Senhor, entender, pegamos todas as informações, né? Então, o que a gente perdeu? Muitas vezes as pessoas não abrem por conta disso. Obrigada, era isso que eu orçamento, coloque, às vezes eu apliquei o cara ter sentido, mas muitas vezes, em detalhe, eu passo fixo. Se a gente tivesse feito isso, era nosso, estava fechado. No próximo, a gente não vai passar. Porque nem tudo é sobre valor, você concorda? Às vezes a gente pode ter o melhor preço, né? Como eu já tive em vários lugares, tem o melhor preço, mas de repente faltou algo no meu atendimento, faltou algo que eu poderia ter desenvolvido melhor. E não adianta, a gente tem que ter uma humildade, isso que ele está falando é muito sério, porque você tem que ter uma humildade para falar, não, peraí, eu vou me corrigir. E é necessário melhorar nosso fechamento, porque muitas vezes a gente tem muito conhecimento e aí a gente não passa o que precisa para o cliente. Aí outros que não estão tão desenvolvidos, ele estava fechando. Ele estava tendo, mas por conta de um ponto que ele foi. O que é corrigir? Ele é ruim? Não. Mas precisamos corrigir. Putz, que ele está fazendo e a gente não. Corrigir. Tem esse princípio de sempre pegar o erro, ou força. A gente iniciou. Eu estava assistindo um podcast, algumas coisas, assim, pessoal de alto entrega, assim. Ele falou assim, equipe boa tem que fazer um treinamento toda semana. Equipe boa. Equipe já no outro nível, 2 treinamentos por semana. Alta performance, 3 treinamentos por semana. Você acha que você perde 1 hora, 2 horas de treinando? Você não perde tempo. Você precisa treinar. Igual a mesma coisa, a gente é muito venda direta, a gente tenta treinar. Não é porque a gente vai, conforme dizer, vai enganar o cliente. Não. Mas a gente vai saber colocar as informações que a gente tem. Porque às vezes a gente não consegue passar para o cliente que a gente tem. Sim. Temos isso, é importante para vocês. Você vai falar assim, qual que é o seguro que você mais gosta? Eu vou falar assim, é o seguro de vida. Aí você fala assim, o que você mais vende, né? Não vai ter. Mas eu sou muito apaixonado por ele, por ser é o tipo mais baixo que ele. Mas todo mundo tem que o seguro de vida. Na essência, é fundamental você não sair da sua taxa assim de verdade. Porque
você está protegendo uma gringa, Sua família. você daquilo. Aí a gente mudou um pouco o assunto aqui, mas tem muitos casos, já aconteceu um caso, 15 mesmo, de um cliente, um segurado, ele faleceu, e a esposa dele ligou na postura. Ó, tal pessoa faleceu, ia saber os tudo, o seguro e tal, e eu vou ficar o seguro de vida aqui. Corretora, ninguém soube falar. Não tinha seguro de vida. Hoje a gente já tem essa prática, a gente oferece o seguro de vida, se a pessoa não quiser, a gente registra no sistema. Porque a gente não quer ficar com a frustração de ter informação importante para ele e não ter passado isso aí. Não tem. Então, é o seguro que eu mais dou, e hoje, por ter muitos empresários que não compensa ser empresário, e eu, na minha visão, para mim, não compensa pagar um INSS para o empresário. Compensa você fazer um seguro de vida com um DIT, que é uma cobertura que é diária por incapacidade. Se você sofrer algum acidente, você recebe durante 365 o seu prolabore. E você investir numa bolsa, no tesouro, uma aplicação fixa, que você vai ter, no final da sua entrega, vai ser muito maior do que você pagar o INSS. Que benção. Tá vendo? A gente nem eu tinha essa informação. Já vou pensar nesse seguro também, viu? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu acho uma pergunta desafiadora, mas vamos lá, vamos desenvolver essa resposta. Wellington, me diz uma coisa: alianças, braços, pessoas para trabalhar, aquilo que a gente precisa. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito comunicativa, mas o empreendedor em mim, aquilo que eu falo para você, ele veio assim, ele aflorou mais. Hoje a gente, né, tem uma comunicação mais aberta, a gente traz o cliente, a gente precisa de pessoas, ninguém anda sozinho, então a gente precisa de pessoas. E é estruturar essa tua empresa, ter pessoas. Como que foi a ligação disso, os braços? Eu lembro que um tempo atrás uma pessoa veio me ministrar aqui, veio me mentorar, e ela falou assim, e eu não sabia nem como começar com os funcionários. E aí a pessoa falou assim, você vai colocar o seu DNA, colocar a sua marca, colocar, de repente, a sua simpatia. Porque assim, lógico que ninguém vai trazer o amor que você tem dentro da sua empresa, mas e trazer isso? Quem é os seus braços que te ajudam, que faz você evoluir todos os dias? Como que foi isso? Eu acho que um grande desafio para o empreendedor é montar uma equipe, né? Hoje muito fala, é difícil mão de obra, tá isso, mas dá para encontrar. Sim, dá para você trabalhar. Hoje a gente pecou muito em questão de procedimento, que eu falo hoje, empreendedor. Se você for começar, faça procedimento do seu todo. Sim. Ele vai ajudar muito a educar as pessoas como você pensa. Então a gente pecou muito nisso, a gente está corrigindo a rota sobre isso. E você montar a equipe. A primeira pessoa, poxa, amigo, vamos sentar, você quer trabalhar comigo? Vamos. Confiança, né? Nós estamos tendo confiança, a pessoa que quer e aberta a ouvir, a entender. Era assim. Aí depois a gente começou a mudar o nível. Hoje a gente usa contratar uma pessoa, que é uma pessoa que mentora a nossa equipe, que eu falo, ó, preciso contratar uma pessoa tal assim, sabe? Ela fala, tá bom. Se eu já sei de cabeça, eu passo para ela, ela faz um teste de personalidade e eu acho que esse teste é fundamental. E se você já tem uma equipe montada, peça para fazer esse teste, porque hoje eu faço todo mundo na minha equipe. Eu sei quem uma é mais influente, a outra não é. Uma eu posso deixar ela sozinha, ela vai tocar, ela vai fazer. Tem outra que eu tenho que ficar puxando ela, porque ela sai muito da casinha e eu tenho que botar ela. Mas isso é conhecimento da equipe. Sim. É conhecimento da equipe. Então, tem outras que você tem que conduzir sempre, ensinando. E o que eu entendo, pessoas gostam que tem que ser direcionado. Sim. Não é aquela direção, todo mundo, segunda-feira, vamos entregar, pessoal. Não. É direção, acompanhar, como você está, chamar a pessoa. Tem uma coisa, você é líder, é empresário, você tem que ter própria equipe. Já a sua equipe não funciona por quê? Mas às vezes que você não for a equipe, ela está rodando 100%, o que vai acontecer? Tempo para você. Tempo para você, cabeça pensante melhor. Sim. E aí vai gastar um tempo. Até você montar outros líderes que vai desenvolver esses líderes conforme você quer. Então, assim, hoje a gente já faz uma seleção desse jeito. Né? A gente já seleciona, busca. Metade do time que eu tenho hoje já sabia de seguro e metade não.
Então, a gente deu uma mesclada e todos são ensináveis. A gente brinca muito sem ensinar. As pessoas são Sem ensinável. algumas, né, já são. Sem ensinável. Mas a gente pega muito isso. Aí eu sempre olhava para aqui. Se errou, vamos consertar o erro e vamos ver o que foi que aconteceu. Não apontar quem foi. Vamos arrumar o erro. Eu falo muito sobre isso. E resolver. Resolver. Isso. E assim, é engraçado que a equipe se molda como você está hoje. Isso que eu falo, o empreender me trouxe um benefício hoje para minha vida que eu não abro, irmão. Tenho 2 filhos pequenos, um de 3, um de 7. Hoje eu vivo muito com isso. E minha esposa trabalha fixa no CNC e ela tem horário de ela sair, então eu fico muito com ele. Então, assim, eu venho, saio, tá lá em casa, saio, vou pro trabalho, pego eles na hora do almoço, levo para a escola, busco eles, faço as coisas. Se eu tivesse no CLT, se eu estivesse num emprego muito próximo de casa, eu não ia sair de ele. Às vezes eles estão doentes, eu posso trabalhar de casa. Então, ele me trouxe isso. ele já está conseguindo colher os benefícios. Aí, assim, acho que acaba trazendo, eu queria trazer isso para as pessoas, principalmente para as mulheres, mães, que têm os filhos pequenos. E, assim, a maioria da 4, 5, lá tem filhos pequenos. E aí, eles têm isso daí de ficar de manhã com eles, Rony, ou Hindred. E aí, depois do almoço, ele vem para o escritório. E assim, eu sei que tem o horário das 11, assim, que é o horário deles prepararem, eu nem mando demanda. Aí eles têm a entrega, é muito grande. E eu passo a visão para eles, ó, esse benefício, essa dádiva que Deus me deu de acompanhar meus filhos, eu queria passar isso para vocês. Eu quero que vocês entendam a visão da empresa. Vocês possam viver isso. E assim, a entrega é fantástica. Todas entregam o compromisso. Então a gente acabou moldando um pouco a empresa para esse lado que eu tenho hoje, eu posso desfrutar, eu queria que ela desfrutasse também sobre isso, né? Então assim, é montar o seu time como você quer. Isso é, realmente, colocar seu DNA, né? E assim, os benefícios que você acaba entregando, qualidade de vida para elas te entregam qualidade no serviço. É uma coisa, assim, extremamente... Gente, é uma roda, assim, um negócio... Uma roda não, mas na verdade, tem total ligação. Se eu tô bem fisicamente, mentalmente, é óbvio que eu vou produzir muito mais, né? Então nós vamos caminhar para o final. Eu fui extremamente edificada. Eu acho assim, tem coisas que a gente... Toda vez que eu coloco um papo de mesa assim, eu falo, eu tenho que ajustar isso. E isso é muito importante, porque é aquilo que eu te falei, a gente, empresário, é muito só. E às vezes um bate-papo que a gente tem assim, esclarece muita coisa. Muita coisa que você falou, eu falei, tô no caminho bacana. Acho que é isso mesmo. De repente, ele começou a falar algumas coisas que eu falei assim, não, eu preciso corrigir aqui. Então, eu queria te falar uma coisa. Para quem está começando, para quem tem um sonho, um desejo, de repente nem tem o financeiro, porque muita gente começa, gente, é sem isso aqui, sabe? É só com aquele sonho, é só com a garra. Eu falo que todo empresário que eu conheço aqui, 90% do escritório, foi de garra, sabe? Tem histórias que eu vou... O podcast saiu de empresas que eu fui, que eu fiquei, uau, esse cara tem que falar. Esse cara, ele não pode ficar só guardando essa história dele. Ele tem que trazer isso para pessoas crescerem. É algo que Deus deu para ele, mas imagina uma pessoa que está começando um ele. Me conta uma coisa, deixa um recado que você possa realmente ir para essas pessoas que querem investir, que tem um sonho, mas que talvez nem sabem por onde começar. Eita, essa pergunta é desafiadora, porque eu vou dar um exemplo bem claro. Não vou dar nomes, mas tem perfil de pessoas que eu vejo assim, essa é cara de prender. Essa daqui... Não, eu creio que tem perfis que para trabalhar, que ele vai ser quase um empreendedor para uma empresa, para o dono. É sensacional, ele se encaixa um treino. Né? E eu tenho empreendedor que não, ele é o jeito dele, então assim, é você descobrir isso. É isso. Eu brinco muito que empreendedor é igual a Deus. Quando Deus fez o homem, não dormiu mais. Ele tá falando, ó, o empreendedor não para, a mente não dorme, ele tá dando só de camoa. Mas tem seus tempos. Tem colheita. Mas você tem que ser uma pessoa que quer, porque a gente tem aquela, eu vou abrir meu negócio, vou deixar tudo bonitinho, se Deus quiser vai dar certo. Deus vai para dar, Deus vai... Mas para ganhar a terra prometida, você tem que lutar muito. Isso mesmo. Você tem que fazer, você tem que saber com quem vai buscar. Se aprimorar, buscar conhecimento. Às vezes você tem que pegar... Eu não estou lembrando agora o nome da franquia, mas é onde frango é QCE, se eu não me engano, vai QCE, né?
KFC? KFC, gente. A história dele, quem não conhece nem sobre a história dele, ele rompeu com 60 anos. Conheço. Ele dormia no carro, ficava lá fora esperando para experimentar o negócio dele. E hoje eu li um material lá que, se não me engano, é a terceira maior franquia dos Estados Unidos. Uma coisa assim. Para você ver como Ele não desistiu. A persistência, a é a resiliência. visão, você acreditar, vai dar certo. É a visão. Então, assim, tem pessoas que para aprender, pessoas que não. Então, assim, é você primeiro saber isso, descobrir a pandemia para mim foi um divisor de águas e negócios. Que para muita gente, né? Que negócio que faça chuva, faça sol, que fez. Hoje, prestação de serviço é muito exemplo, porque assim, o investimento em material, em negócio baixo, mas muito de você. Então, se você tem muito conhecimento, tem muita especialização, você vai voar. Então, você não precisa injetar muito. Aí, se você não tem, não quer, o meu jeito não é muito de estudar, então você vai mais para o atendimento, para aquele braçal. Então, aí você tem que ter investimento, você tem que comprar matéria-prima, para produzir e fazer. Então, mas é você dominar o que você está fazendo. Se você é um casal, eu acho que vale a pena decidir de ser um CLT por um período e você empreender. Sim, porque pode ter meses que não cheguem, mas aí você tem a cobertura e você trabalha tranquilo. Trabalha em paz, pelo menos o básico tá ali, o fluxo tá ali, né? E às vezes você tem que fazer. Eu acho que é uma ideia. Outro passo, você dividir, já comecei, já começa a dividir. Seu físico e o PJ. Desde o início. Queria um bonequinho, você tem que prestar conta. Preciso pôr um bonequinho. Eu não tenho bonequinho, mas o bonequinho aqui sou eu, viu, gente? Tem que prestar conta, é para ele que a gente presta conta. A gente se torna funcionário da empresa e a gente tira esse nome. Eu acho que esse é o caminho. Quem sabe que, olha, eu nasci para aprender. Vale a pena. Vale a pena, é prazeroso, você vai tirar de vida, vai tirar de pessoas, você vai... Eu vou te falar uma coisa, eu conheci uma outra Joyce, eu sinceramente, eu acho que o desafio de empreender, ele rompeu tudo em mim. Ele rompeu timidez, ele rompeu vergonha, assim, acho que muitas coisas, eu tive que bater em mesa, eu tive que bater em lugares, eu falei, eu preciso entrar, eu preciso, né, preciso fechar esse contrato, preciso ter esse dinheiro, gente. Então, assim, não é mais aquilo, tô sentada fazendo o meu dinheiro tá caindo. Não é mais, né? É você ali. Eu acho que você rompe muitos limites. Então, é uma terapia também. E quem empreende nunca sai da linha de frente. Nunca. Eu fui visitar um cliente, só para já finalizar. Claro. Fui visitar um cliente que levou aos paredes aqui ao final do ano. E é um cliente, assim, tem uma empresa grande e eu vi ele em cima da empilhadeira fazendo peso. O piloto que pegou uma carga muito pesada, a empilhadeira subiu um pouco, ele subiu o dono. Aí depois eu mandei naquelas coisas, um exemplo, faltava 3 dias para o Natal, ele estava além da fábrica, falei assim, ele podia estar fugindo, podia, mas ele é empreendedor, ele gosta não tem jeito, ele gosta de mover isso, e aí, o que ele faz? Os funcionários se mexe também, porque ele está subindo aí. Sim, não adianta você colocar só na mão de pessoas. Se ele vai cobrar alguma coisa para um funcionário, ele tem toda a autoridade, aí, claro, então, eu faço, sabe, ele não pode fazer. Tá bom, acho que é isso. Wellington, vamos para a última pergunta e finalizando, essa daí é a cereja do bolo, hein? Vamos lá. Qual o real propósito, além do lucro, da sua empresa? Olha, a forma que a gente fala parece até um clichê, né? Mas não é. A parte do seguro, hoje a gente trabalha com plano de saúde, hoje é um dos maiores que a gente tem, risco de engenharia, seguro garantia. A gente, e o Vida, foi diferente só. Talvez apaixonado. O Alto também, a gente tem o Alto Trota, mas a primeira coisa é vida. A gente cuida de vida. E depois de patrimônio. Sim. Então, assim, quando eu vejo algo pegando fogo, assim, uma empresa já ficou na cabeça do meu Deus, lá que ele tenha feito seguro, eu tenho feito seguro com as coberturas adequadas no negócio dele. Porque muita gente chega pra gente, faz o seguro aí que você falou, é só pra poder lá. Amigo, mas se pegar fogo no seu negócio, você começa e o valor é muito baixo. Então, hoje, a gente tem um foco muito com o construtor e a tarefa construtora, você tem noção, você vai fazer alguma coisa. Então, assim, a gente tenta trazer essa realidade. Sim. Então, o seguro de vida, às vezes, a empresa não quer fazer,
ou a empresa faz, ó, faz só o básico do sindicato, mas assim, ok, mas ok, você está dentro da lei, mas entrega um pouco mais, porque uma falta de um funcionário que está lá, faltou para a sua família, se você entregar uma pólice bacana, seguro, ou ela vai parar a família. Sim. E vai dar todo um amparo. A família vai ver a empresa de outro jeito. Eu tive exatamente isso na minha família, eu sei muito bem o que é isso, a pessoa estava segurada e realmente foi amparada, sabe? A importância disso realmente, assim, No nosso ramo lá, que é de seguros, ele liga de patrimônio. O que a gente tenta trazer para isso é dar aqueles suportes, reformar, porque aquele quando acontece, é um sinistro. Sinistro é uma coisa, foi batida, falecimento, foi um incêndio, foi algum dano que gerou. Então a gente tem que se acalmar naquele momento mais difícil para poder que ele já gera um prejuízo. sim, O seguro em si, hoje o Brasil tem evoluído muito sobre isso, mas no país maior desenvolvido, o seguro já nasce de berço e tá. Porque ele é uma proteção, a pessoa ele brinda só educado já. Hoje, prestador de serviço, a gente pegou um caso, o prestador de serviço foi fazer um serviço num apartamento, e aí ele estourou um cano lá, largou outro apartamento e tudo, e aí o freguesia de 100 mil, ele estava oferecendo R$3.500. Não. Se ele fizesse uma pólice de ser profissional, ele ia gastar 3 mil ao ano, 4 mil, até essa formatura ele seria fardado. Com certeza. E esse é uma empresa, imagina, ela vai entrar o país, sofrer um processo, com 100 mil para você bancar. Então, assim, isso que a gente está fazendo. A gente precisa se educar, gente, mudar a nossa mente, né? Tem coisas que não é sobre gasto, assessoria, seguro, essas coisas, é um convênio, essas coisas não tipo, coisas que você fala assim, não, é supérfluo, isso não. Não, gente, realmente o dia ruim, ele chega, né? Então você precisa estar estruturado. Então é isso daí, é cuidar mesmo. Cuidar das pessoas, a gente ama muito isso, a gente proteger, né? Então a gente vê as pessoas agradecendo, obrigado pelo Meu trabalho foi feito. Poxa, a gente fica. Eu falo para as pessoas, gente, ganho, lucro, vai vir ter a sequência da nossa entrega, do nosso trabalho, a gente apresentar o melhor, explicar para ele, não colocar mais o que ele precisa e nem a menos o que ele precisa. Eu vou apresentar o que ele precisa, aí ele decide. Você precisa disso, porque se ele acontecer alguma coisa, ele sabe que a gente tentou colocar o melhor para ele, ou ele não decidiu, ou decidir e vai também parar. Acho que é isso aí, isso que me apaixona cada dia mais pelo seguro. Com certeza. A hora que você vê o teu trabalho realizado, você fala, aí valeu a pena. Vai valer. É isso aí, gente. Nós estamos chegando no final. Eu estou muito feliz. Wellington, obrigada pela confiança, pelo carinho, de você se dispor a estar aqui. Eu tenho certeza que o Empreendendo com Propósito chegou aí nessa lente. Pessoas que estão ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que todas essas perguntas e esses questionamentos que nós trouxemos aqui, a clareza, foi atingido. E se você gostou desse podcast, comenta, dá o seu like e vamos para o próximo.